Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre Cuba, que decidiu investir num enorme hotel que está sendo criticado por várias coisas, um hotel para turistas em Havana. Olha só a monstruosidade que é o hotel, um hotel caríssimo, 5 estrelas, mas duas críticas principais. A população toda passando uma dificuldade danada, a ilha não tem eletricidade a maior parte do tempo por conta de problemas de infraestrutura, e o governo decide investir em um hotel enorme desse para atrair turista para Cuba. Que decisão horrível. Então isso já é uma crítica. A outra crítica é, olha que hotel feio, né? Cuba tem uma bela arquitetura colonial, né, antiga, os casarões no centro da cidade, né? Não deixa de ser uma coisa meio triste, porque literalmente foi uma capital que parou no tempo. Mas não deixa de ser bonito você ver esses casarões antigos, né? E no meio disso tudo você constrói uma torre de concreto enorme, quadrada, uma coisa feia pra caramba. Pois bem, muitas críticas isso daqui, né? É lógico, por que o governo fez merda? É porque governos fazem merda mesmo, o governo comunista faz muita merda mesmo, né? Aplica em lugares que não deveria, né? Mas principalmente isso daqui mostra um erro ainda maior, que é a questão de tentar trazer o turista num país que não tem infraestrutura de segurança e nem eletricidade, tá? Nem energia elétrica. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Albânia Superpower 2025, Fui Dançar Tango, mas só penso no Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa, o regime de Havana, né, de Cuba, decidiu fazer um mega hotel em Havana. Mais um, tá? O pessoal que visita para Cuba é sempre muito bem tratado. Aliás, o pessoal fala muito isso, fala muito bem de Cuba, né? Eu mergulhei muito tempo, né? Fiz mergulhos muito tempo, e muitas vezes o pessoal ia para Cuba, tem pontos de mergulho fantásticos ali. E o hotel para os turistas é excelente. A questão toda que o pessoal fica impressionado é, se você sair do hotel para ir nos supermercados em volta, para ver a população em volta, é uma pobreza danada, um monte de coisa, um monte de restrição, as pessoas não podem comprar o que elas quiserem, só pode comprar a listinha lá do estado, não sei o que lá. Mas o turista não tem esse problema. O turista pode comprar qualquer coisa, o turista pode fazer tudo. Então, para quem é turista lá em Cuba, não tem problema nenhum. Você vai para Cuba, muito feliz, muito legal, os hotéis são bacanas e coisa e tal, né? E é lógico, o turismo se tornou uma fonte de renda importante em Cuba. Por quê? Porque as pessoas vão lá, em última análise, para ver a decadência do comunismo, né? Ver os carros, aqueles carrões antigos da década de 50 que ainda rodam até hoje. Em tudo quanto é lugar do mundo, os carros, aqueles carros estilosos dos anos 1950, ou estão em museu, ou estão no ferro velho, já acabaram, né? Em Cuba não, funciona, o pessoal conserta e coisa e tal, porque só tem isso, não tem mais nada, né? Então, você vê os carros antigos, você pode andar nesses carros antigos de táxi, funcionando ainda. Enfim, tem lugares bonitos, né? Como Cuba, como toda a América Latina, tem lugares, em termos de geografia, muito bonitos, né? Como eu falei, lugar para mergulho, muito bacana também. Enfim, tem essa coisa em Cuba. E Cuba está desesperada por falta de dólares, né? À medida que as relações entre Cuba e Estados Unidos se deterioram, vocês lembram, o Biden chegou a tirar Cuba da lista de países que patrocinam o terrorismo. Isso seria uma vantagem para Cuba, mas o Trump já revogou essa ordem, já colocou Cuba de novo na lista de países que patrocinam o terrorismo, então já vai acabar de novo com isso aqui. Ou seja, no final das contas, a economia cubana, o grande fracasso dela é justamente esse fracasso de você achar que tendo um regime comunista na ilha você consegue resolver tudo. Não que a gente não precisa dos Estados Unidos, não precisamos do mundo ocidental. Aí o pessoal fica agora chorando que mas os Estados Unidos botaram barreiras, botaram um bloqueio e coisa e tal, sendo que o bloqueio é só com os Estados Unidos, né? Cuba pode vender e comprar de qualquer outro país do mundo sem problema nenhum, né? Eu faço esse alerta porque eu estou vendo um esforço muito grande do governo Lula de jogar o brasileiro contra os Estados Unidos, né? Com a questão da deportação dos brasileiros lá nos Estados Unidos. Pô, o pessoal foi ilegal para lá, pô, você queria o quê? É isso mesmo, você cometeu um crime, você entrou nos Estados Unidos ilegalmente. O pessoal, mas mandaram algemados no voo e coisa e tal. Mas é assim que transporta prisioneiro mesmo, meu amigo. Você cometeu um crime. É isso mesmo, cometer crime tem consequências, né? Enfim. O que eu estou vendo é que do jeito que está andando a coisa, o Trump certamente vai fazer muita pressão para habilitar o Bolsonaro aqui no Brasil. A estratégia que o governo Lula vai adotar, eu já tinha previsto isso, já tinha falado isso para vocês, é justamente se isolar dos Estados Unidos e tentar se aproximar de Rússia, Irã, Coreia do Norte, né, o eixo do mal agora. Isso é uma medida terrível, né? E é mais ou menos o que Cuba fez. Cuba foi exatamente nesse sentido, né? A Venezuela também foi exatamente nesse sentido. E é uma merda completa. Você fica totalmente alijado do desenvolvimento, né? Vai acabar com a elite aristocrática socialista, o pessoal muito rico lá de Brasília vai continuar bem pra caramba, porque a elite aristocrática sempre tem dinheiro.
mas o resto da população brasileira vai pra merda completa, né? Enfim, Cuba brigou com os Estados Unidos logo no início, depois da Revolução lá dos Castro, eles adoravam esse negócio de anti-americanismo, dizer que os Estados Unidos era culpado de tudo e coisa e tal, brigaram com eles. E desde então, né, se apropriaram de várias empresas americanas, expropriaram mesmo, tiraram, roubaram na mão grande, né? Não pagaram indenização, se recusaram a pagar indenização e coisa e tal, dizendo que era exploração de Cuba e coisa e tal. No final das contas, as empresas que tinham quebraram todas, porque com a Cuba mesmo, a economia não gera volume suficiente para sustentar as empresas, quebrou tudo, e a economia da ilha está nessa desgraça que está hoje, que você vê hoje, né? Justamente essa questão do comunismo, do planejamento central, que é sempre falho, e essa tendência de brigar com os principais países do mundo, que não faz bem. A China é muito mais inteligente nesse aspecto, até a China briga com os Estados Unidos, mas não briga, porque ela sabe que se fizer isso é muito pior para ela, né? Enfim, e o pior dessa história toda é que fizeram esse hotel super luxuoso e coisa e tal, mas a verdade é que o turismo em Cuba está acabando, está diminuindo muito. Por quê? Porque, lembra, tá com problema energético, né? E você ficar sem energia elétrica é uma coisa chata pra caramba. Pouca gente está disposto a fazer turismo num país que você não vai ter energia elétrica o tempo todo, né? Então você já tem um risco grande viajando para Cuba, e por conta da pobreza, né? Um país pobre, né? Eu falei para vocês, igual eu fui para o Egito agora, e assim, é um país pobre. A segurança lá é excelente, não tem problema nenhum, mas é um país pobre. A pessoa pede muita esmola e coisa e tal, e isso às vezes fica... É chato, né? É chato a pessoa ficar insistindo e coisa e tal. Você está indo para o país, você quer passear, quer conhecer as coisas, quer ver as coisas. Não quer ficar o tempo todo tendo que dizer não para um monte de gente que está te pedindo, querendo fazer negócio contigo, querendo dinheiro de graça e coisa e tal. Enfim, esse tipo de coisa é lógico que muda, né, que desestimula o turismo, e principalmente falta de energia elétrica. Então é o mesmo caso que eu vejo aqui do Eduardo Paes no Rio de Janeiro, achando que não, que temos que mover os voos para o Galeão, porque não sei o que é lá, para estimular o turismo. Cara, enquanto o Rio de Janeiro foi esse posto de insegurança que é, o que adianta ter avião, ter voo e coisa e tal? Não vai adiantar nada, o turismo no Rio de Janeiro vai continuar sendo uma bosta, porque ninguém vai fazer turismo num lugar que você tem medo de morrer. Na verdade é essa, não vai fazer esse tipo de coisa. Muito melhor o Eduardo Paes faria se fizesse um esquema igual o Egito fez exatamente isso. O Egito, uma coisa que choca também é a quantidade de polícia que você vê na rua. Polícia para tudo quanto é lado. Você vai na pirâmide, tem 3 postos de polícia, um do lado do outro, assim, o tempo todo, com um monte de guarda e coisa e tal. A ideia é justamente fazer com que o turista se sinta seguro. Ninguém vai tentar te roubar ali. Eles vão encher o seu saco, vão pedir, vão tentar te oferecer coisa, não sei o que lá, mas não vão fazer nada de roubar, de maldade, coisa e tal. O que realmente dá uma tranquilidade muito grande. Assusta um pouco o pessoal que não está acostumado com isso, mas a gente que mora no Rio de Janeiro está acostumado com isso. Então, devia ter mais, devia ter isso no Rio de Janeiro. Tudo quanto é lugar tem muita polícia para deixar o turista mais tranquilo aqui no Rio, né? Ou lá no Rio. Enfim, e o problema é esse, falta de eletricidade. Você vai para um hotel, passear, ficar sem luz. Olha que coisa, né? Ou seja, não adianta nada, né? O Estadão repercutiu aqui esse hotel de luxo em Havana, com críticas no meio da queda do turismo, porque o turismo em Cuba está acabando, o pessoal não vai mais para lá. Durante muito tempo, Cuba foi fechada, você não conseguia viajar para Cuba a menos que fosse diplomata e coisa e tal. Aí quando reabriu o turismo em Cuba, foi na época do Obama, o Obama refez as relações com Cuba e coisa e tal, esquerdista é tudo doente, né? Enfim, teve um surto de turismo lá em Cuba, porque justamente era um lugar que estava fechado desde os anos 60, então o pessoal ia lá conhecer, passear e coisa e tal. Mas a verdade é que acontece com Cuba, o problema é que não tem tanta coisa. Assim, é bonita a cidade, não vou dizer não. Cuba tem uns lugares muito bonitos e coisa e tal, mas não é nada excepcional, entendeu? Então, assim, é diferente do Egito, por exemplo. O Egito, mesmo se a situação é ruim, se você passa aperto e coisa e tal, vale a pena você visitar, porque não tem aquilo que tem lá no Egito em lugar nenhum do mundo, aquelas pirâmides enormes, aqueles hieroglifos, os templos e coisa e tal, é coisa pra caramba. Gente, são mais de 300 pirâmides que tem no Egito, eu fui em muitas lá, mas ainda tem muita pirâmide lá, pra tudo quanto é lado, e templos e não sei o que lá. Assim, é realmente fascinante você viajar por lá. Então, assim, vale o preço que você paga em termos de mas na rua o pessoal vai ficar pedindo e coisa e tal, pô, deixa pra lá e vai. Em Cuba, não é essa coisa toda, assim, é muito bonito, é muito bacana. Pô, mergulhar em Cuba, como eu falei, é muito legal, mas a verdade é que você vai nas ilhas do Caribe, ali, mergulhar em Bonaire, em Curaçao, porra, mergulho ali é fantástico também. Então, assim, não tem um diferencial tão grande em Cuba assim, né? E Cuba ainda tem a desvantagem da época dos furacões, né? A melhor época do mergulho é justamente a época dos furacões. Curaçao, Bonaire está fora da rota dos furacões, então você pode mergulhar sem problema. Em Cuba, você está arriscado você pegar um furacão lá, né? Enfim,
Aqui, ó, o governo atribui a queda no turismo a uma tempestade perfeita, escassez de suprimentos, grave crise energética e falta de pessoal devido à imigração e salários baixos. Ou seja, eles têm problema de pessoal também, porque o pessoal está todo mundo indo embora de Cuba, cara. É o que eu vejo acontecer com o Brasil também. Outra coisa que eu falo para vocês, que é muito dessa coisa do governo brasileiro, falando que não, que os deportados americanos voltando para o Brasil, acorrentados e não sei o que lá, é para tentar evitar que o povo brasileiro fuja do Brasil rápido, porque a verdade é que a situação tá ruim e tende a piorar muito rápido no Brasil. O aeroporto é uma saída perfeitamente válida no final das contas, né? Em Cuba, de novo, fugir gente de Cuba para os Estados Unidos acontece desde quando teve a Revolução Cubana, mas nunca fugiu tanta gente de Cuba quanto nos últimos anos. Por quê? Porque a informação descentralizada e distribuída faz com que as pessoas percebam o quão atrasadas são as coisas em Cuba, né? O pessoal estava lá naquela ilha, mas a impressão que eles tinham é que, né, o resto do mundo também não está essa maravilha toda, também está ruim e coisa e tal. Com a informação descentralizada, mesmo com celulares ruins, pegando pouca internet, coisa e tal, o pessoal vê que o resto do mundo não, o resto do mundo está bem pra caramba, muito melhor do que Cuba. Cuba realmente é um exemplo de fracasso econômico, né? E aí o pessoal mete o pé, né? E faz isso com muita vontade. O pessoal lá está com dificuldade de contratar gente para trabalhar nos hotéis, porque que acaba? Acaba só ficando pessoal que é doente, pessoal velho, idoso, gente com dificuldade de locomoção, o pessoal jovem que poderia trabalhar, todo mundo vai embora. Isso vai acontecer com o Brasil também, tá? Não é à toa que o governo Lula está fazendo propaganda aí contra imigração para os Estados Unidos, né? E sem contar outros problemas aqui, ó. O número de mortos em explosão no hotel no centro de Havana subiu para 32. Isso aqui aconteceu em 2022, tá? Não é recente essa notícia, não. Mas isso aqui mostra um problema. De fato, a infraestrutura em Cuba é bem arcaica mesmo, é literalmente uma infraestrutura arcaica, né? E explosão de gás, você sabe que tem no Brasil também, né? Volta e meia tem explosão de gás no Brasil. E esse tipo de coisa realmente é mais um problema nisso daí, né? Só que, se por um lado o governo americano está esfriando as relações com Cuba, pode ficar tranquilo que o governo brasileiro está aumentando essas relações, tá? O jatinho da FAB é visto realizando voos para Cuba com ministros a bordo aqui, ó. Tem feito vários voos aqui para Cuba com Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores e não sei o que lá. E é uma coisa curiosa, porque Cuba, a verdade é que não tem nenhuma relação para o Brasil, você não tem nada de positivo para o Brasil com relação a Cuba. O que o Mauro Vieira está fazendo em Cuba? Só tem uma possibilidade, ou ele está procurando exílio para o Lula está sabendo que vai sofrer impeachment, já está pensando em viajar para lá, em fugir para lá, ou então está querendo alguma coisa, algum acordo muito ruim para o Brasil mandar dinheiro para Cuba, ou seja, para nós brasileiros sustentarmos o fracasso cubano graças ao pessoal do PT, né? Não seria nada surpreendente esse tipo de coisa. Vamos ver o que vão chegar à conclusão nisso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.